Curta, compartilhe, comente e se inscreva. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja celebra essa grande festa da transfiguração do Senhor. É importante notar aqui na transfiguração que Jesus chamou esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam sempre nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Por exemplo, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, que ele começou a suar sangue, e logo em seguida Judas veio e deu aquele beijo, o beijo da traição. Antes, Jesus havia chamado Pedro, Tiago e João para estarem com ele a sós, naquele momento difícil que Jesus ia ter que passar. Aquele momento de medo que ele passou, ao ponto dele suar sangue. Ele chama Pedro, Tiago e João para estarem com ele. Tem outro momento também da ressurreição de uma pessoa. Jesus também estava lá. Chamou Pedro, Tiago e João para estar com ele. E aqui, diante dessa grandiosa experiência, imagine Jesus vai para um monte. Aqui no Evangelho não se refere que monte é esse, mas diante da tradição da igreja, nós vamos saber que esse monte é o Monte Tabor. Imagina 588 metros, quase 600 metros acima do nível do mar. Quantas vezes ali nas peregrinações nós subimos esse monte para fazermos esse momento de experiência, e Jesus, chegando lá, começa a transfigurar-se. É importante notar o que São Marcos,
porque nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 2 até o 10. Ele diz assim: e Jesus transfigurou-se diante deles, suas roupas, olha bem, suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Olha a experiência profunda que eles tiveram com Jesus naquele momento. Interessante que os 3 pastorinhos, quando eles viram Nossa Senhora, eles diziam assim, que ela era mais brilhante do que o sol. Olha só, era mais brilhante do que o sol. Então, ali diante dos olhos deles, estava Jesus. Não aquele Jesus que eles estavam vendo diariamente, o ser humano que eles estavam ali convivendo. Tiveram alguns momentos como a multiplicação dos pães que nós vimos ontem. Mas agora Jesus fica brilhante. É a manifestação, meus irmãos, da glória de Deus. Na primeira leitura, que está em Daniel capítulo 7, de 9 a 10, depois do versículo 13 a 14, ele teve assim uma visão. Aí ele diz assim: eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Suas vestes eram brancas, branca como neve, e os cabelos da cabeça como lampura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se um rio de fogo que nascia diante dele, e serviam-nos milhares de milhares e milhões de milhões. Assistiu-no ao trono, e foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Olha a experiência que Daniel teve. Só que Daniel teve uma visão. Os 3 apóstolos, eles viram com os próprios olhos Jesus na sua glória, glorioso, tanto que Pedro não sabia mais o que fazer, e diante daquela coisa que ele ficou, ele disse: então vamos fazer aqui então 3 tendas, porque aqui é bom demais. Vamos fazer então 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, porque ali estava Elias de um lado e Moisés do outro. Elias simbolizando os profetas e Moisés a lei. E Jesus é o profeta por excelência. E ele é a lei por excelência, porque ele é Deus. Então vamos fazer 3 tendas, aquela admiração, aquela coisa, porque é bom estar aqui, é bom. Meus irmãos, eles tiveram a experiência do céu. E o céu, meus irmãos, é assim. Aqueles que já se encontram no céu não querem sair de lá e não vão sair, porque quem está no céu permanecerá no céu eternamente. Infelizmente, quem foi para o inferno vai ficar eternamente também no inferno. De lá nunca mais vai sair. 2 experiências, uma dolorosa e a outra experiência de consolação por toda a eternidade. É bom estarmos aqui, é bom ficar aqui, essa experiência do céu. É isso que nos
espera, meus irmãos. Se nós formos fiéis a Deus, nós teremos essa experiência gloriosa de contemplar a face de Deus, de contemplar a sua glória, de vermos o Pai, de vermos o Filho, de vermos o Espírito Santo. E essa experiência é demonstrada no Evangelho de hoje. Aquela voz que eles ouviram do Pai, a nuvem que desce, simboliza o Espírito Santo, e Jesus ali. A experiência trinitária, a experiência de estar com a Santíssima Trindade. Que coisa maravilhosa! Eis o que espera, meus irmãos. Se nós formos fiéis a Deus, vamos ser fiéis e vamos fazer aquilo que Jesus falou, ou melhor, que o Pai falou. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Vocês se lembram que Jesus falou também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim? E eu estou sempre lembrando, relembrando essa palavra. Eis quem nós devemos seguir, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E depois Jesus faz essa recomendação para eles, que eles não deveriam contar essa experiência só depois. Essa experiência marcou a vida de Pedro, Tiago e João. Tanto que lá na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, do versículo 16 a 19, veja o que é que Pedro diz aos cristãos que estavam sofrendo. Ele diz: caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Olha, testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz, nós a ouvimos. Está vendo a experiência do Monte Tabor? Esta voz, nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Essa experiência de Pedro ficou muito clara no coração dele. Por isso, Pedro passou pelas diversas provações, Tiago também, lembremos de João, mas eles sempre lembravam daquele momento esplendoroso. Nós vimos Jesus na sua glória e aquela voz que dizia: este é meu Filho bem-amado, ouvi-o, foi nele que eu coloquei o meu bem-querer, ouçam o meu Filho, sigam o meu Filho. Eis, meus irmãos, a quem nós devemos seguir. Esses dias eu tive uma experiência assim muito triste de uma pessoa que estava contando para mim de sua filha, que pertencia a uma comunidade. Depois ela abandonou a comunidade, abandonou o esposo e agora entrou nessas questões aí de umbandismo, de macumbaria e tudo. Olha que situação degradante.
A pessoa estava numa comunidade de vida, era casada, abandonou o marido, entrou numa decadência e abandonou a Igreja Católica e agora está nesses negócios aí de macumba. Meu Deus do céu. Nós somos católicos. Nós conhecemos o Deus único e verdadeiro. As pessoas que estão fora da Igreja Católica são elas que precisam voltar. Elas que precisam ter essa experiência. Porque é o que o Pai disse: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Essa pessoa, então, ela ouviu quem? Se deixou levar por quem? Deixou de ouvir nosso Senhor Jesus Cristo, que debandou pelos caminhos errados. Vamos nos firmar, meus irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. O final, que é interessante, eles ainda tinham dúvidas, não sabiam o que é ressuscitar dos mortos. Hoje nós já temos clareza. Um dia, a nossa alma, porque a alma não morre, porque a alma imortal, a nossa alma é imortal, ela irá ao encontro de Deus. E a igreja nos ensina, quando nós professamos a nossa fé, creio na ressurreição da carne. Então o que é que vai acontecer? A nossa carne, o nosso corpo que será depositado no cemitério. Então, antes de nós morrermos, nós estamos nessa fase de seguimento de Jesus, obedecendo a Jesus, sendo fiel a Jesus, participando da missa, comungando, sendo fiéis aos sacramentos, aos mandamentos, praticando o bem, servindo ao Senhor. Aí um dia nossa alma sairá e irá ao encontro de Deus. O nosso corpo será depositado no cemitério. E no dia da ressurreição, ou melhor, no dia em que Jesus vier na sua glória, no seu esplendor, como está na primeira leitura hoje, que eu li no livro de Daniel, do profeta Daniel, aí os corpos ressuscitarão. O corpo ressuscitará glorioso, meus irmãos, na sua perfeição. Sem nenhum defeito, nosso corpo ressuscitará e vai se unir com a nossa alma, que já está na glória de Deus, que já estará lá na glória de Deus, vai se unir ali, nós viveremos eternamente. Agora, não somente a alma, porque hoje quem está no céu são as almas daqueles que foram fiéis ao Senhor, com a exceção de Nossa Senhora, que ressuscitou em corpo e alma, Nossa Senhora que foi para o céu em corpo e alma, e Jesus que tem a natureza humana e a natureza divina. Os outros só são as almas que estão lá. E um dia as almas, um dia o corpo dessas almas que estão no céu, que já estão vivendo essa grande maravilha da experiência da glória de Deus, o corpo se unirá e ali se viverá eternamente diante da glória do Senhor. Isso nós já entendemos. Os apóstolos foram entender depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Aí eles foram entender. Vamos ser fiéis, meus irmãos. Vamos pedir a Deus a graça da fidelidade. Meditemos essa passagem do Evangelho de hoje e peçamos a graça a Deus de um dia nós contemplarmos também. Vamos escutar a voz de Jesus Cristo. Vamos ser fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor.
Não abandonemos a Igreja Católica por nada. Ainda que você tenha passado por qualquer tipo de decepção, não abandone, seja fiel, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ser fiéis para um dia nós contemplarmos a glória do Senhor. Peçamos mais uma vez a Nossa Senhora que ela nos ajude para que nós não morramos em pecado mortal, porque aqueles que morrerem em pecado mortal não desfrutarão da glória do céu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.